Olá pessoal, aqui é o professor Gilmar. Vou passar para vocês mais algumas dicas. As dicas hoje serão sobre ciências humanas. Vou abordar alguns exercícios envolvendo geografia e história. Espero poder contribuir de alguma forma com os estudos de vocês. Solicito que se inscreva no canal para poder me auxiliar. O primeiro exercício ele fala o seguinte: o combustível fóssil não renovável mais abundante e mais poluente do planeta, responsável pelo aumento do dióxido de carbono na atmosfera e pela ocorrência de chuva ácida. É o ou é a? Então, pessoal, nós temos aí biomassa, carvão mineral, gás natural, água e urânio. Qual dessas fontes de energia são grandes causadores da chamada chuva ácida? Ó, um combustível, né, uma fonte de energia que é um grande causador das chuvas ácidas no planeta é o carvão mineral. A queima do carvão mineral e os resíduos que ele gera ao serem lançados na atmosfera reagem com os gases, com o vapor d'água ali presente e a chuva cai de forma ácida, corroendo estátuas, corroendo edificações, danificando plantações. Então, um combustível que é não renovável, ele vai se acabando com o tempo, na medida que o homem vai retirando, e é um grande causador de impactos ambientais. A China, que é uma potência emergente atual, ela é um país que usa muito carvão para poder movimentar as suas siderúrgicas e, consequentemente, gerar eletricidade, energia para poder abastecer uma população gigantesca. E é o maior poluidor do planeta atualmente. O número 2, pessoal, vocês têm aí o Nordeste dividido em 4 sub-regiões. O Nordeste é a região do Brasil de povoamento mais antigo, com tradição de atividades agroexportadoras. Trata-se da região que, historicamente, apresenta os piores índices sociais e a maior concentração de renda do país. Pelas diferenças naturais e econômicas, o Nordeste pode ser dividido em 4 sub-regiões. Então, eu tenho a Zona da Mata, eu tenho o Agreste, eu tenho o Sertão e tenho uma região chamada de Meio Norte. Então, o Nordeste ele pode ser dividido em 4 sub-regiões. A Zona da Mata é a região mais desenvolvida, é a região que chove mais, é uma região que tem uma dinâmica econômica interessante. A sub-região que apresenta clima semiárido, vegetação de caatinga e é marcada pelos longos períodos de seca é conhecido por a região onde tem grandes períodos de estiagem, pessoal, é o sertão. E o sertão ele tem uma vegetação chamada de caatinga, uma vegetação que perde todas as suas folhas durante o período de seca. Então, a questão aí, a região que é marcada por longos períodos de seca é chamado de sertão, tá bom? A número 3 é uma dica sobre o governo do Getúlio Vargas. Em 1937, Getúlio Vargas fechou o Congresso, extinguiu os partidos políticos e impôs ao país uma nova Constituição. O regime instalado, fortemente autoritário, ficou conhecido por ou como o chamado Estado Novo, pessoal. O Estado Novo foi um período que o Getúlio Vargas governou o Brasil de 1937 até 1945 sob uma ditadura, foi extremamente autoritário. Esse período foi chamado de Estado Novo. Não esqueçam, por favor. O número 4, vocês têm um mapa do Brasil, onde ele evidenciou uma região do nosso Brasil. É uma região onde há uma floresta, a maior floresta do mundo, uma floresta equatorial. É a região que ocupa a mais extensa área do país e apresenta baixa densidade demográfica. Moram poucas pessoas lá. Tem o predomínio de elementos naturais, como floresta densa, clima quente e úmido e rios extensos. No início do século XX, tornou-se novamente importante devido ao segundo ciclo da borracha. Foi nesse período que o governo brasileiro comprou o estado do Acre da Bolívia. O mapa e as características descritas referem-se a qual região? Referem-se à região norte, pessoal.
Essa parte do nosso Brasil é a região norte, onde encontra-se a floresta amazônica. Então você tem que marcar a letra D, norte. O número 5 fala o seguinte: sobre o período da história do Brasil, denominado República Velha, leia e analise as proposições abaixo. A figura do coronel era muito comum durante os anos iniciais da República, principalmente nas regiões do interior do Brasil. O coronel era um grande fazendeiro que utilizava seu poder econômico para garantir a eleição dos candidatos que apoiava. Durante a República Velha, aquele período do coronelismo, ocorreu esse evento aí citado no número 1? Sim, tá certinho. O coronel, ele era uma pessoa de muita influência em uma região, ele apoiava um determinado candidato e ele tinha a função de conseguir votos da população rural ao qual aquele coronel tinha uma certa influência, tinha um certo controle. Era o chamado voto de cabresto. Por que cabresto? Porque, teoricamente, o coronel levava o seu eleitor para a urna, só que aquele eleitor era moldado em quem ele deveria votar. Caso ele não votasse, ele era perseguido, ele sofria alguma tortura. E como que o coronel sabia? O voto ele era aberto, as pessoas viam em quem o eleitor votou. Então havia um homem nomeado pelo coronel para poder fiscalizar se os eleitores daquele coronel estavam votando em quem efetivamente ele determinou. O número 2 fala assim: o período que vai de 1889 até 1930 é conhecido como República Velha. Este período da história é marcado pelo domínio político das elites agrárias paulistas e gaúchas. Nós sabemos que a República Velha predominou as elites agrárias entre Minas e São Paulo, a chamada República do Café com Leite. O número 2 está errado, porque não foi entre São Paulo e Rio Grande do Sul, foi entre São Paulo e Minas Gerais. O número 3, a República Velha, foi marcada pelo governo de presidentes civis ligados à cultura da cana-de-açúcar. Não, foi marcado pela presença de homens civis ligados ao café e ao leite. Minas e São Paulo, café com leite. Então o item 2 está errado e o item 3 está errado também. Apenas o número 1 é o correto. Então, aí eu coloquei aqui para vocês a imagem, né, dos coronéis em uma gangorra representando o poder. Ora São Paulo estava no comando, ora era Minas. Então havia essa oscilação no poder. República do Café com Leite. Assinar a alternativa correta. Então, apenas a proposição 1 é verdadeira. Apenas o item 1 do número 5 é correto. Aqui eu deixei para vocês só uma leitura sobre a revolta da vacina. A principal causa da revolta da vacina foi a campanha de vacinação obrigatória contra a varíola, realizada pelo governo brasileiro e comandada pelo médico sanitarista Dr. Oswaldo Cruz. A grande maioria da população, formada por pessoas pobres e desinformadas, não conhecia o funcionamento de uma vacina e seus efeitos positivos. Logo, não queriam tomar a vacina. O clima de descontentamento popular com outras medidas tomadas pelo governo federal, que afetaram principalmente as pessoas mais pobres. Entre essas medidas, podemos destacar a reforma urbana da cidade do Rio de Janeiro, então capital do Brasil, que desalojou milhares de pessoas para os cortiços e habitações populares, fossem colocados abaixo para a construção de avenidas, jardins e edifícios mais modernos. Então ocorreu essa revolta vacina no Rio de Janeiro, devido a um surto de varíola enorme que estava na cidade. Houve esse projeto sanitarista do médico Dr. Oswaldo Cruz, onde ele obrigou a população a se vacinar. Porém, as pessoas se rebelaram contra os agentes de saúde. Houve até uma curiosidade nessa época em que os órgãos de saúde fizeram uma propaganda onde as pessoas que levassem ratos e entregassem para os agentes de saúde recebiam um valor em dinheiro. E na época muitas pessoas começaram a criar ratos em gaiolas para poder conseguir um dinheiro. Então foi uma curiosidade aí sobre a revolta da vacina. Mas a revolta da vacina foi
um momento onde a população se rebelou contra os agentes do governo, devido ao governo impor a vacinação ser obrigatória. E também devido ao desalojamento de muitas pessoas, onde as suas casas, que eram mal construídas, foram colocadas abaixo para poder dar lugar a avenidas e prédios modernos. Uma outra dica para vocês aqui é sobre densidade demográfica. O que é densidade demográfica? Está relacionado a uma aglomeração ou um distanciamento de pessoas por quilômetro quadrado. Então, densidade demográfica ou densidade populacional é o quociente entre a população total de uma determinada região, cidade, estado, país, e a sua superfície. Geralmente é expressa em habitantes por quilômetros quadrados. Então, aqui eu coloquei um mapa, ó, e essas bolinhas com essa tonalidade laranja amarela representa o seguinte: é o local onde há maior quantidade de pessoas. Onde as bolinhas são menores, há uma quantidade menor de pessoas. Na região de Manaus, há poucas pessoas em comparação ao grande território da região de Manaus. Já essas bolinhas aqui que estão próximas de São Paulo, elas são grandes, ou seja, representa que ali há uma quantidade considerável de pessoas, muito grande, em relação ao espaço da região de São Paulo. Ou seja, a densidade demográfica em São Paulo é muito elevada e a densidade demográfica em Manaus é baixa em comparação ao território que há naquela região. Então, essas foram as dicas que eu quis passar para vocês hoje. Espero poder ter contribuído. Peço que se inscrevam no canal e até o próximo vídeo, se Deus quiser.